Então, mais uma vez, pessoal, boa noite, boa tarde a todos e a todas. Nós vamos seguir na nossa aula de Direito Internacional Privado. Na aula de hoje, nós vamos finalizar a parte geral relacionada ao método conflitual. E nós já vamos adentrar para uma parte específica, trabalhando os contratos internacionais. Então, nós vimos desde o início do nosso curso um pouquinho sobre qual é o objeto do direito internacional privado, qual seja, tratar das relações privadas de caráter internacional. Em razão disso, aplicando o método conflitual, qual seja, aplicando a norma conflitual que está disposta na lei de introdução, que tem um elemento de conexão, por exemplo, a lei do local do domicílio, a lei do local da celebração, que vai indicar se eu vou aplicar a lei do foro, também conhecida como lex fori, ou a lei de um outro país. Então, nós vimos, durante essas últimas aulas, um pouquinho sobre quais são essas normas conflituais a partir do artigo 7º. Então, nós vimos a lei do domicílio, também conhecida como lex domicili, aí no artigo 7º caput. Vimos a lei do local da celebração, no parágrafo 1º do artigo 7º, que trata do casamento. Então, nós fomos estudando cada um desses elementos do artigo 7º ao artigo 10º. Então, do 7º ao 10º, tem ali os elementos de conexão. Aí nós vimos um pouquinho como que o juiz descobre essa lei estrangeira. Então, ele vai buscar essa lei estrangeira, pode pedir a cooperação das partes, se ele não conhece a lei estrangeira, ele mesmo pode ir atrás, mas o julgamento não pode deixar de ocorrer. Então, se no final das contas ele não encontrar... Oi, Briane, a gente está recebendo aqui a tua tela, Briane. Tá me ouvindo, Briane? Deu. Agora estou conseguindo sair, saiu, não? Sim, saiu. Uhum. Tá? Sem problema, não tem problema. E agora ela saiu total, né, gente? Então, boa noite, Rodrigo, Meline, Guinifer, Bruno, Antônio. Então, como eu estava dizendo, pessoal, então nós vimos, Marcela, bem-vinda de volta, Briane. Então, como eu estava dizendo, essa norma conflitual vai indicar qual a lei a ser aplicada ao caso concreto. E o juiz, então, deve buscar a aplicação dessa lei. Se ele não conseguir encontrar essa lei, ele vai buscar envidar esforços para tal. Então, junto ao DRCI, que eu falei, Departamento de Recuperação e Cooperação Internacional, junto ao Ministério da Justiça, junto ao Ministério das Relações Exteriores. Então, ele vai buscar essa lei. Se ele não encontrar, ele vai aplicar a lei nacional, chamada de lex fori, lei do foro, simplesmente porque o caso não pode ficar sem solução, ele não pode não julgar, não pode não prestar jurisdição. Se caso essa lei estrangeira, ela confrontar, vejam que não significa que ela seja diferente, mas ela confrontar uma ideia de justiça local, nacional, nós vamos afastar a aplicação da lei estrangeira em razão da ordem pública. Então, o nome desse instituto é ordem pública. E vamos aplicar a lei nacional. Mas é só se ela conflitar com um sentimento de justiça, ela trouxer aqui disposições esdrúxulas. Porque se ela for diferente, simplesmente, isso não é motivo, porque a ideia da diferença e tolerância é uma característica do direito internacional privado, a fazer essa abertura. Mas, conforme o artigo 17 da lei de introdução, caso essa norma estrangeira, o resultado da aplicação, violar a ordem pública, então ela não vai produzir efeitos no Brasil. E, por fim, um outro instituto que nós também estudamos, que está previsto no artigo 16 da lei de introdução, é o reenvio, que nada mais é do que quando a norma de direito internacional privado indicar um ordenamento jurídico, nós vamos buscar a lei
que regula mesmo, que responde àquela matéria relativamente à validade do ato. E não vamos buscar as normas de direito internacional privado que este país deveria aplicar. Por exemplo, se eu quero saber se o fulano de tal, que tem domicílio na Argentina, ele tem capacidade civil, a nossa norma manda aplicar a lei do domicílio. Então, ele tem domicílio na Argentina, eu aplico a lei argentina. Mas eu não vou aplicar a lei argentina para saber qual é a norma, o que a lei argentina diz sobre qual norma deve ser aplicada à capacidade. Eu vou buscar a lei argentina que trata sobre se ele é considerado capaz ou não é considerado capaz nesse sentido. Então, eu não vou buscar uma norma conflitual, uma norma de tipo privado, mas eu vou buscar, na realidade, a própria norma que dá a solução para o caso concreto. E na última aula, por fim, fazendo todo esse apanhado, por fim, na última aula nós falamos um pouquinho sobre uma crise do direito internacional privado, uma crítica ao direito internacional privado, sobretudo brasileiro. Por quê? Já que a nossa lei é de 1942, Decreto-Lei 4657, de 1942. Então, vejam que é uma norma que, embora tivesse uma abertura para as relações privadas de caráter internacional, nem de longe ela reflete toda a complexidade hoje dessas relações. Ou seja, hoje essas relações privadas aumentaram de quantidade e também de variedade, porque nós temos relações privadas de consumo, que não há nenhuma previsão, evidentemente, isso é 1942, não havia previsão sequer de relações de consumo, né, pessoal? Então, além de, a gente pode pensar ainda uma infinidade de temas que ela não trata, além do fato de que, principalmente para contratos internacionais, que é a minha deixa aqui para ingressar no tema da aula de hoje, ela traz uma insegurança muito grande. Por quê? Porque ela diz que a norma que vai regulamentar um contrato internacional é a lei do local da celebração deste contrato. Isso sob o ponto de vista de olhar, de resolver o contrato pela justiça brasileira. Mas e se quem for resolver o contrato for um juiz de outro país que adote outro elemento de conexão, como, por exemplo, a lei da execução do contrato, que é muito comum que se faça isso também. Aí pode ser que esse contrato, por exemplo, que tenha sido assinado na Itália, mas para ser executado no Brasil, venha a ser regido pela lei brasileira e não a lei italiana. Aí o que muda se é aplicada a lei italiana ou se é aplicada a lei brasileira? Muda muito, né, pessoal? Porque toda a normatização do contrato, regras de validade, por exemplo, a aplicação de uma multa, tudo isso vai afetar a normatização do contrato e o próprio custo da operação. Então, quando a gente fala de contratos internacionais e do regime jurídico desses contratos internacionais, nós estamos falando também do custo que isso gera e da própria estabilidade econômica das negociações, de uma forma muito mais ampla, até do que a gente pensar naquele contratinho simples lá. Por quê? Porque se vocês são um grande investidor, uma grande empresa, por exemplo, que vai realizar negócios no Brasil, vocês querem saber, querem se resguardar o que dispõe a lei brasileira nesse sentido. Querem saber se é possível que o contrato de vocês seja regulamentado por outra lei. Querem saber o certo, afinal, vou aplicar a lei brasileira, com certeza, ou vou aplicar a lei argentina, ou vou aplicar a lei chinesa, enfim, qual é a lei desse contrato? Isso não traz maiores preocupações para quem tem um contrato totalmente realizado no Brasil, um contrato que não tem elementos de conexão, que não seja um contrato internacional. Pense, eu vou fazer um contrato de locação, eu não me pergunto, afinal de contas, nessa locação que eu vou, por exemplo, Rio de Janeiro, se isso vai aplicar a lei brasileira ou a lei
de outro país? Não, porque o contrato é nacional, estou fazendo totalmente dentro do território nacional, com a parte nacional. Enfim, não há o tal elemento da estrangeidade, que é o que caracteriza a relação privada de caráter internacional. Mas quando há esse elemento de estrangeidade, quando vem, por exemplo, uma empresa estrangeira negociar no Brasil, essas são questões que se colocam, e são questões muito importantes, sob o ponto de vista da insegurança jurídica que esses contratos podem deixar. Porque, ela vem investir aqui no Brasil, então aqui no Brasil se usa esse elemento de conexão de local da celebração do contrato. Na Argentina, usa-se o elemento de execução do contrato. Mas só um pouquinho, mas tem essa outra questão da capacidade, daqui a pouco pode ter uma outra questão relacionada a um investimento, algo. E, enfim, tudo isso pode vir a gerar uma maior insegurança jurídica nesse sentido. Por isso, nós estudamos que essas críticas ao direito internacional, elas se fizeram sentir num primeiro momento no país, na década de 60 ainda, vejam que muito tempo comparado com o Brasil. Lá nos Estados Unidos, num caso em que um acidente de automóvel que foi o que ocorreu no Canadá envolvia totalmente partes de nacionalidade norte-americana com domicílio em Nova York. E o julgamento também era em Nova York, o seguro era em Nova York, as partes são residentes. Enfim, tudo ligava a Nova York, a não ser o local da realização do acidente, que trazia uma perspectiva totalmente inovadora à responsabilidade civil de uma das vítimas. E aí o juiz disse assim, não, só um pouquinho. Então, a vítima vai ser prejudicada por uma circunstância de só menos importância, que seria justamente o que determinava a lei estrangeira a ser aplicada, sendo que essa determinação seria para trazer maior proximidade, bem de início, àquela lei estrangeira. Quando se pensava, eu vou aplicar a lei da celebração do casamento, do local, porque as partes estão lá, escolheram aquele local para celebrar o casamento, certo? Porque tem mais proximidade com aquele casamento. Aí a gente até falou, a Alessandra comentou, mas as pessoas às vezes casam em locais que não tem nada relacionados à cultura dela, simplesmente que é uma praia bonita, simplesmente porque tem um visual bacana, e essas pessoas vão do nada e se casam lá. Isso pode levar, e leva de fato, a aplicação de uma lei que, em princípio, não é nem do conhecimento das partes. Talvez elas nem saibam que elas estão, de fato, casando em conformidade com aquela lei. Como eu disse, né? Algumas pessoas podem imaginar, como leigas, que vão a Las Vegas, vão brincar de se casar e que não estão se casando de verdade, quando, na realidade, elas estão, de fato, se casando em conformidade com aquela lei local, que nem nós vimos, já que aplica-se o artigo 7º do parágrafo 1º. Então, em razão disso, pessoal, para os contratos internacionais, que é o nosso tema da aula de hoje, isso acabou gerando uma insegurança muito grande. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Então, para os contratos internacionais, isso acaba gerando uma ideia de insegurança. Por quê? Porque muitas vezes o local da celebração pode não corresponder do local realmente de sede das empresas, o local de realização do contrato, pode ser um local meramente aleatório. E isso pode gerar às partes uma insegurança, e a insegurança, quando a gente fala em contrato, sob o ponto de vista jurídico, e aí vai refletir sob o ponto de vista econômico. Quando eu tenho uma maior insegurança no investimento que eu vou fazer, os custos de investir são maiores. Então, se eu não sei muito bem quanto, por exemplo, se eu não sei muito bem qual vai ser a multa aplicada para caso de atraso, isso pode gerar uma maior insegurança. Como que o juiz vai decidir esse contrato? Qual a lei que está regulamentando esse contrato?
e a parte não souber, ou, por fim, ela pode até achar que sabe, mas o contrato acabou sendo levado a julgamento num local que ela não imaginava e cuja aplicação da legislação leva a aplicação de determinada, aplicação da legislação de direito internacional privado leva a determinada lei de uma localidade X. Então, isso para dizer o quê, pessoal? Para dizer que os comerciantes sempre quiseram pensar a ideia de ter uma lei própria para aquele comércio. Então, quando se imaginava, quando a gente pensa em comércio, a ideia dos contratos internacionais, o contrato nada mais é do que um instrumento jurídico que vai perfectibilizar a realização dos negócios do comércio, né, pessoal? Então, por exemplo, o comércio internacional. Do que a gente está falando quando a gente fala do comércio internacional? A gente está falando de compra e venda de mercadorias, de circulação de commodities, enfim, de que as coisas estão circulando no âmbito internacional. E, bom, essa ideia do comércio internacional, quando ele vem se desenvolver no mundo, se foi imaginado justamente, né, quando isso é intensificado, não que isso não tenha existido no passado, mas isso é intensificado no século XVI, XVII, e assim sucessivamente, cada vez mais, hoje no século XXI nem se fala, né? Cria-se essa classe dos comerciantes. E esses comerciantes querem justamente uma lei para eles, né, pessoal? Como que eles iam ficar sujeitos à lei de cada reino, à lei de cada senhor feudal, à lei de cada localidade? Então, eles acabam levando aos usos e costumes de um determinado ramo de comércio. Então, nesse ramo de comércio é usual que se faça assim. E assim nascem os chamados costumes enquanto prática reiterada e obrigatória. E uniforme para todos aqueles que se encontram naquela determinada especificidade. Muito bem. Então, nós temos aqui, pessoal, a criação da chamada Lex Mercatori. O que é essa Lex Mercatori? Aqui. A lei do comércio, a lei que é própria daquele comércio, que vai sair daquela lei que seria aplicado para determinado reino, determinado senhor feudal, etc. Quando no século XVIII e século XIX, nós temos a emergência dos estados nacionais, o que é isso? Em vez de nós termos reinos e vários, e a gente vai mudar lá do sistema de feudalismo para a modernidade, para o estado moderno, o que a gente tem? A criação do estado soberano. Vocês vão estudar lá com o prof. Gustavo. E o estado soberano, a ideia de estado, vai corresponder à ideia de poder soberano, território e povo. A ideia do poder soberano significa o quê? Opa, eu, Estado, eu, enquanto Estado, vou ditar todas as leis que devem ser aplicadas no meu território. Muito bem, e aí também coincide com o movimento de codificação. Qual seja, aí a gente tem o Código Civil lá pela França, Código Civil de Napoleão, de 1804, e vários outros, Código Penal, E também dentro dessa análise que o Estado soberano, então, deveria ditar as regras que estão no seu território, também lançados códigos comerciais. Não é por acaso que no Brasil, veja o Brasil, ele vai ter um código comercial antes do Código Civil. Código Comercial de 1850 e o Código Civil de 1916, bem depois, né, pessoal? Bem depois do Código Civil, do Código Comercial. Então, já tinha a ideia também de uma especificidade para o comércio, de leis próprias para o comércio, que precisava ser aquela lei, ter alguma característica que identificasse que aquela é uma relação comercial. No entanto, essa ideia de países, de estados nacionais, vai sofrer, e vocês vão verificar isso,
no processo histórico, bastante transformação com o advento da globalização. Então, o que isso significa, né, pessoal? A intensificação do comércio internacional, das trocas, das relações de caráter internacional. E se a gente for pensar no século XXI, o que essas empresas, essas empresas transnacionais, né, já existia um pouquinho as Companhia das Índias e coisas, mas, claro, numa dimensão muito menor. Mas no século XXI, essas empresas transnacionais com atuação em vários países querem o quê? O que elas querem? Elas querem uma legislação uniforme. Elas querem que as leis do comércio internacional, quase a gente chama aqui de uma nova lex mercatória, por quê? Elas querem uma lei que seja não universal nesse sentido, mas que seja uniforme, que elas não tenham particularidades. No Brasil é assim, na China é assim, na França é assim. Como que a empresa vai lidar com todas essas nuances de cada um dos países? Então, ela preferia que fosse assim, olha, a lei do meu ramo, por exemplo, compra e venda internacional, é de determinada forma. Quem vai julgar o meu processo também? Eu quero que quem julgue o meu processo sejam também comerciantes, pessoas especializadas, que não fiquem na mão de juízes de cada um desses países que aplicam as suas leis, que muitas vezes sequer são bem do conhecimento desses comerciantes. Então, nós temos, pessoal, essa preocupação cada vez maior, se a gente for pensar no âmbito dos contratos internacionais, buscar uma lei que traduza uma ideia de uniformidade. A gente poderia pensar isso sob dois pontos de vista. Ou todos os países adotassem o mesmo elemento de conexão, ou seja, todo mundo dissesse que o lugar da celebração do contrato iria referir a que lei seria aplicável, ou pensem, outra hipótese, as partes também poderiam escolher a lei delas. Elas poderiam colocar expressamente no contrato delas assim, nós, partes, decidimos que o nosso contrato vai ser regido pela lei argentina. Mesmo que o nosso contrato não tenha sido assinado em Buenos Aires. Mesmo que o nosso contrato não tenha sido executado em Buenos Aires. E isso começou a ser desenvolvido como um espaço de maior previsibilidade, de maior segurança para as partes. E aí os países começaram a pensar, puxa, mas será que a parte poderia escolher a lei do seu contrato? Enfim, a gente não tem uma previsão nesse sentido para as partes, por exemplo, escolherem não aplicar a lei brasileira. Se eu fizer, por exemplo, um contrato de locação, não posso dizer, não quero que aplique a lei brasileira, não. Mas será que num contrato internacional isso poderia ser admitido de certa forma, já que há de fato uma abertura maior para que se aplique a lei estrangeira num contrato internacional, que não existe para a lei no contrato interno, para os contratos nacionais. E aí os países, pensando isso, começaram a abrir essa possibilidade, o que a gente chama no direito internacional privado de autonomia da vontade. Claro que o termo autonomia da vontade, no direito civil, é mais amplo, significa as partes escolherem as cláusulas do seu contrato, as disposições de vontade do seu contrato. Por exemplo, aonde vai ser feito, como vai ser o pagamento, tudo isso conforme a vontade dessas partes. No direito internacional privado, isso vai significar elas elegerem a lei do seu contrato. Então, vai ter lá várias disposições, por exemplo, o contrato trata da compra e venda de determinada mercadoria, um chip, por exemplo. Eles vão lá numa das cláusulas, quanto à lei a ser aplicada ao contrato. Este contrato está sendo regido pela lei, sei lá, inglesa. Então, vejam que isso vai gerar o quê? Uma maior previsibilidade para os contratantes.
Eles não vão ficar, de repente, perdidos, pensando, será que esse contrato está sendo regido pela lei inglesa, porque foi o local que a gente assinou o contrato, mas talvez, se os ingleses fossem julgar, eles iriam aplicar a lei de nacionalidade das partes, ou, enfim, várias alternativas aí possíveis, e eles vão eliminar esses riscos pensando, não, vamos aplicar a lei inglesa. E isso foi aceito por vários países e está previsto em várias convenções internacionais, pessoal. Dentre elas, a própria União Europeia tem um regulamento, ou seja, todos os países da União Europeia, chamado Regulamento Roma, tá, aplicam a ideia de que as partes podem realizar um contrato internacional e eleger a lei do seu, que está regendo o seu contrato. E no Brasil, será que isso seria possível? Deixa eu acender a luz. No Brasil, isso não é bem claro. Por quê? Porque o artigo 9º fala da lei do local da celebração, mas não dá essa abertura para as partes poderem escolher livremente a lei do seu contrato, a tal ponto que alguns doutrinadores, como por exemplo a Nádia de Araújo, não pode, porque não tem essa abertura. Se não tem essa abertura, é porque não pode aplicar. Isso gera, de novo, insegurança jurídica até para vir fazer um contrato no Brasil. Será que o juiz iria considerar essa abertura? Será que não iria considerar essa abertura? Esse é um ponto, pessoal, de interrogação. Se a gente for procurar na jurisprudência, são poucos os contratos internacionais que vocês vão observar sendo julgados pela justiça brasileira. Isso porque nós vamos ver na próxima aula, muitos deles vão buscar alternativas de locais de resolução desses contratos internacionais. Ou aplicar uma outra jurisdição, escolher um outro lugar para julgar, ou mesmo a arbitragem. Então, vamos fugir um pouco da justiça brasileira. Então, a gente não tem tanta, assim, jurisprudência sobre contratos internacionais nesse sentido, de forma a estabelecer um parâmetro hoje fixo, dizendo aqui para vocês, olha, não é possível escolher a lei, é possível, mas é mais a título de vocês conhecerem que isso pode sim gerar uma insegurança jurídica muito grande. Até aqui tranquilo? Querem fazer algum comentário? Botar a chamada lá, tranquilo? Aí vocês podem responder. No final, o nosso quórum aumentou. Sim, professor, tá tranquilo. Tá? Eu vou botar ali a chamada, tá, pessoal? Então, para vocês responderem. Dando continuidade, imaginem se as partes pudessem, nesse sentido, pessoal, imaginem o caso de se ter um código civil comum. Tipo assim, ó, vocês já sabem que o Código Civil brasileiro se aplica às relações privadas ocorridas no Brasil. Eventualmente, pode ser que a lei brasileira, né, as normas conflituais indiquem o Código Civil brasileiro para regulamentar um contrato internacional. A lei argentina, na Argentina, e eventualmente, quando a nossa lei mandar aplicar a lei argentina. E aí, esses problemas que eu falei de insegurança jurídica que pode acarretar. Agora, imagine o caso de nós termos um código civil ou uma norma única, que eu não vou chamar de código, com regras comuns a todos os países. Isso não seria muito bom para as partes? Pensar, por exemplo, que, em se tratando de compra e venda internacional de mercadorias, nós tenhamos uma regra única. E aí, pensando nisso, os países se reuniram e disseram, bom, quem sabe a gente faz isso fazendo um tratado internacional sobre regras de contratos de compra e venda internacional de mercadorias. E assim eles fizeram, pessoal. Deixa eu passar aqui. E criaram uma convenção internacional sobre compra e venda de mercadorias. Essa convenção internacional, pessoal,
Foi um sucesso. Está em vigor em mais de 85 países. 85 países assinaram. Lembra como é que se faz para entrar em vigor, né, pessoal? Um tratado internacional. Como é que se entra em vigor um tratado internacional? Então, as partes assinam, lembra, direito internacional público, lá que a gente teve aula. E vocês, alguns de vocês com a Prof. Carol também. Então, assina o tratado, né? E depois ratifica, passa por um processo de internalização do tratado e ratifica o tratado. O próprio tratado vai dispor o número mínimo de ratificação para que ele entre em vigor internacional. E cada país vai aderindo a esse tratado e quando o país faz a sua adesão, pessoal, esse tratado se torna lei também nesse país. Então, pensem que foi feito por iniciativa da ONU, da UNCITRAL, que é o braço da ONU para Comércio Internacional. Foi feito um tratado de compra e venda internacional de mercadorias. Esse tratado, né, trata, fica horrível, né? Mas esse tratado versa sobre formação dos contratos, ou seja, quando é que o contrato é formado, e a obrigação do vendedor e a obrigação do comprador. Ele atingiu o número mínimo de ratificações em 1988, tá? Então, vejam que faz tempo que ele está em vigor no mundo, tá? E se queria muito que o Brasil entrasse, afinal de contas, isso iria ajudar os investimentos, iria ajudar, né, pessoal, ia ajudar os investimentos, ia ajudar, enfim, maior segurança jurídica nesse sentido. Então, foi feito por meio de juristas uma certa pressão, porque o Congresso e a Presidência da República se mexesse ali para, de fato, internalizar esse documento internacional. E ele entrou em vigor, então, lembrando do procedimento, então, o Brasil já tinha assinado o tratado, tá? O que demora, muitas vezes, é que o Brasil assina e o processo de ratificação interna, o processo de confirmação, de aprovação, é que não anda no Congresso Nacional. E aí, então, se fez lá um lobby, uma pressão, e o Congresso Nacional aprovou. Depois que o Congresso Nacional aprova, comunica o presidente da República e sai, então, um decreto do presidente da República em 2014, marcando a adesão do Brasil nessa convenção internacional. Então, pessoal, como é que é essa convenção aqui? Se nós formos verificar, eu vou botar aqui na internet para vocês verem, é quase como se fosse uma legislação traduzida para o português, evidentemente, porque todos os tratados que têm aplicação no Brasil são traduzidos, tá? E essa mesma legislação é a mesma legislação em mais 85 países. Então, vejamos aqui. Opa, eu abri meus e-mails, 2.500 e-mails. Deixa eu abrir aqui no Google. Vou botar aqui, ó. Ó, ele vem a convenção, as convenções de Viena, muitas convenções são em Viena, né, gente? Então, nós temos lá as convenções diplomáticas, convenção sobre tratados, e aqui, ó, compra e venda internacional de mercadorias. E aí, aqui está o decreto, nós podemos abrir aqui no decreto. Vejam, aí aqui vai dizer que o Brasil assinou, ratificou em 2013 o tratado, e aí, então, o decreto promulga e publica internamente. Vejam como é que é essa convenção. Primeiro, ela trata justamente do seu âmbito de aplicação. Quando que ela é aplicada? Sempre que um dos contratantes estiverem domicílio nos estados que são partes da convenção. Por exemplo, o Brasil assinou essa convenção e a Argentina também assinou essa convenção internacional. Se nós estivermos diante de um contrato internacional que foi realizado entre um brasileiro, uma empresa, vamos supor, ou uma pessoa física brasileira, tá? Não é contrato de consumo, tá? Não entra consumidor.
tá? Não entra nada que seja para uso pessoal, familiar, doméstico, tá? Então, mas por isso que eu falo mais de empresa brasileira e uma empresa argentina, está em vigor essa convenção. Então, essa convenção está em vigor caso as partes tenham um domicílio nos estados que sejam membros da convenção. Isso é algo muito relevante, porque 85 países, pessoal, são parte dessa convenção. Então, sempre que vocês se depararem com contratos internacionais de compra e venda de mercadoria, possivelmente este contrato está sendo regulado pela Convenção de Viena de compra e venda de mercadoria. Com exceção se se tratar de algum desses contratos aqui, que não são, tá? Não são abrangidos pela convenção. E mais, pessoal, se o país, vamos supor, não for parte, um dos países não for parte, mas as regras de direito internacional privado levarem a aplicação das regras desse país, e esse país, por exemplo, for parte da convenção, também se aplica a convenção. Exemplo, vamos supor que o Brasil tenha feito um contrato com uma empresa brasileira com uma empresa, eu não sei exatamente os países que não são partes, tá? Mas vamos supor que o Quênia não seja parte da convenção, tá? E o contrato é realizado, no caso, no Brasil. Então, vai se aplicar a convenção? Não, não vai se aplicar a convenção, porque, em princípio, o Quênia não é parte da convenção. Opa, mas aqui mandou aplicar a lei brasileira. Opa, então, se mandou aplicar a lei brasileira e o Brasil é parte da convenção, então eu poderia aplicar a Convenção de Viena nesse sentido. E a Convenção de Viena, pessoal, vejam, trata disso, trata aqui, ó, das disposições gerais, fala dos costumes, fala da formação do contrato. Quando um contrato se considera, pessoal, formado no âmbito do direito internacional ou no âmbito da convenção mais especificamente. Quando que a proposta é considerada concluída. Então, vai falar um pouquinho sobre isso, sobre proponente, sobre aceitação, ó, quando se aceita, quando que se forma essa proposta. Depois vai falar da violação do contrato por uma das partes. Então, o que é essa violação essencial? Isso aqui é algo bem interessante, que é algo que não tem no inadimplemento, né, do contrato. Só se for inadimplemento essencial pode levar à resolução do contrato, ou seja, o desfazimento do contrato. Fala das obrigações do vendedor, depois fala das obrigações do comprador, em conformidade com as mercadorias e as reclamações. Então, vejam que quase, isso que eu quero mostrar para vocês, é quase um dispositivo de uma lei mesmo, né, gente? E, no entanto, é um tratado internacional com temas sobre comprador e vendedor para ser aplicado aos contratos internacionais realizados por partes que tenham domicílio em um desses 85 estados soberanos que fazem parte desse tratado internacional. Isso para dizer o quê? Para mostrar para vocês que a solução hoje passa muito por buscar alternativa de trazer uma maior uniformidade, uma maior aproximação das regras comum aos países. Então, por exemplo, num caso de comércio, contratos internacionais que refletem esse comércio. Então, todos os locais que determinada empresa faz contratos, com todos os locais que ela faz contratos, a legislação vai ser a mesma. Ela vai ter uma maior previsibilidade, uma maior segurança. Muitas das vezes ela já indica uma arbitragem, a gente vai ver sobre arbitragem na próxima aula, para resolver esse contrato internacional. Então, tudo isso vai trazendo mais segurança jurídica entre as partes. Essa convenção é tão importante no mundo, pessoal, que existe, inclusive, se vocês tiverem interesse de partir, porque é uma área muito específica, né? Então, claro, quando a gente está num processo, num curso de graduação, a minha ideia como professora
é apresentar para vocês o que existe, e aí talvez, se vocês se interessarem em trabalhar na área ou em estudar mais essa área, existe toda uma formação específica apenas na Convenção de Viena Experts, na Convenção de Viena. No Brasil, por exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês, existe uma página, deixa eu mostrar aqui, que é essa CISG Brasil. CISG é o nome, é a sigla da convenção, tá? Em Direito Internacional. E eles fizeram um site, olha que bacana, só sobre a Convenção de Viena, pessoal, no Brasil. Tá? Então, agora tem que entrar aqui. Não tinha isso aqui antes. Aí vai falar sobre a CISG. Tipo, um pouquinho... Ó, aqui ele fala os status dos estados signatários. Então, vou mostrar para vocês aqui, ó, quantos países... Quem são os países que são partes da convenção? Eu falei para vocês 85 hoje. Deixa eu ver se tem aqui mais atual. Aqui ele vai mandar para a página em inglês, né? Dos estados. Tá? Olha todos os estados que são partes. Olha a quantidade, até é difícil a gente pensar em estados que tenham relações comerciais com o Brasil que não sejam partes, né? Dessa convenção. Tá? Aí depois nós temos também aqui, deixa eu fechar aqui, vários artigos sobre a CISG, tá? Brasileiros, tudo. É que aqui ele tá mandando eu me inscrever antes, não tinha essa parte. Já eles mudaram. Ó, mas as informações são gratuitas, tá? Que aí bem bacana. Depois, eu não sei se eu tenho inscrição aqui ou não, não me lembro. Não, mas aí eu vou ter que abrir, eu acho, aqui. Não, ele vai ter que mandou, ó, e aí depois vai mandar outra coisa. Então, enfim, gente, tem um site aqui só com material sobre a CISG. Se vocês forem trabalhar, por exemplo, com comércio internacional, quem for trabalhar com contrato internacional, eu sugiro, claro, vai se especializar no tema e vai começar a ir buscar material nesse sentido, até mesmo em algumas áreas que são mesmo de estudos de pós-graduação ou a nível acadêmico de graduação, existem também algumas competições que são feitas para aplicação desse direito internacional próprio da Convenção de Viena, como se fossem simuladores aí de arbitragem internacional nesse sentido. Só estou demonstrando qual é o meu objetivo aqui, mostrar para vocês o mundo que está por trás dos contratos internacionais, fora o artigo 9º da nossa lei de introdução. Então, a gente olha lá e pensa que os contratos internacionais estão ali no artigo 9º. Não, hoje a maioria está por fora, principalmente porque muitos desses contratos vão trazer uma autonomia da vontade para as partes escolherem a lei e outros aplicação de convenções internacionais, como, por exemplo, a Convenção de Viena, que trata de direito material. Por que direito material? Porque essa Convenção de Viena vai trazer normas a respeito da formação dos contratos, a respeito das obrigações entre as partes, de forma a solucionar mesmo um caso de direito internacional. Outros ainda, pessoal, existe ainda outros mecanismos de uniformização. Quais sejam? Um outro instituto, que aí nem é, pessoal, nem é uma organização internacional mesmo, um instituto intergovernamental, mas que dá uma sugestão, a gente chama de lei modelo, por quê? Porque não é uma lei feita pelos estados, foi feita por alguns professores, experts, estudiosos. Então, assim, se a gente tivesse que ter um código sobre contratos internacionais, o que seria legal a gente botar nesse código? Seria legal escrever que as partes, por exemplo, têm que cumprir o contrato, e se elas não cumprirem no prazo de tal, vai ser assim, vai ser assado. Então, imaginem, pessoal,
que isso foi criando também regras sobre contratos internacionais. Outra regra seriam os princípios do UNIDROIT. Esse UNIDROIT é um instituto que tem sede em Roma e criou regras, tá? Se vocês colocarem também na internet, vocês vão ver regras próprias. E aí aqui, ó, para esses princípios do UNIDROIT, não é um tratado internacional, mas sim um modelo de regras, tá? Vou botar aqui. Ah, não tá por, não foi? Vejam só. Então, aqui, ó, isso aqui é o Migalhas. Tem um artigo sobre isso, tá? Então, vai um pouquinho falar os princípios do ar relativamente a contratos na arbitragem internacional. Então, fala um pouquinho sobre esse tema, tá? Enfim, vai falar aqui, claro que nós vamos achar mais alguns artigos e a gente pode ir no próprio instituto aqui, ó, www.unidroa.org. E aí achar, deixa eu achar, Unidroa. Só que aí, claro, o site não vai ser em português, tá? Embora ele tenha lá nos princípios, esses princípios estão traduzidos para várias línguas, o que é muito bacana. Tá? Então, na verdade, o que são esses princípios, pessoal? É uma lei modelo para as pessoas quererem utilizar nos seus contratos internacionais. Então, por exemplo, uma parte é chinesa, outra parte é brasileira. Essa lei modelo está publicada aqui nesse instituto em português e em chinês. Aí as partes, vamos ver, vamos entender que o nosso contrato está regulamentado por aquele princípio do UNIDROIT. Então, a gente já sabe o que esperar, tu já sabe como é que é essa tradução na China, e eu já sei como é que é em português, o que cada norma prevê. Então, a gente pode escrever sobre isso, tem também sobre propriedade intelectual, sobre agricultura, enfim, sobre temas mais específicos, tá? Ó, franchising, então são modelos de contratação no âmbito do direito internacional. Então, isso é bem específico, o meu objetivo aqui é demonstrar para vocês que existem outras formas que não apenas a lei de introdução para regulamentar contratos internacionais. Outro tema, talvez alguns de vocês já devam ter ouvido falar lá em direito empresarial, são os Incoterms, que são siglas de três letrinhas que significam obrigações também no contrato de compra e venda das partes quanto ao despacho das mercadorias. Aqui tá ruim, né? Ficou muito ruim aqui, ó. Aqui estão as siglas, tá? Nessa coluna aqui. E o que significa cada uma dessas siglas? Eu busquei nesse site aqui, Aprendendo a Exportar. Olha que bacana esse site, pessoal. E aí ele vai falar sobre os Incoterms. Deixa eu achar aqui. Acho que é aqui. Ó, ele vai usar o que significa cada uma dessas siglas. Tá? Vocês já tinham ouvido falar dos Incoterms, não, ou não? Acho que até no direito público, acho que a prof comentou. Joia. Então, na verdade, a maioria dos casos, por exemplo, talvez a mais conhecida seja a cláusula FOB, que significa Free On Board. Ou seja, o que essa cláusula representa no mundo dos negócios internacionais quanto ao transporte de mercadorias? Porque elas dizem respeito ao transporte da mercadoria, a contratação de seguro. Quem fica responsável se no meio desse transporte, pessoal, a mercadoria sofrer avarias? Então, por exemplo, free on board. Então, significa que o vendedor
se exonera da sua responsabilidade quando ele embarcar a mercadoria. Então, ele está free de responsabilidade quando a mercadoria estiver on-board, estiver embarcada. Então, e assim, essas siglas vão representando cada uma da responsabilidade do vendedor e do comprador quanto ao momento de entrega, efetivamente, de tradição da mercadoria. Então, por exemplo, se eu vou entregar no meu estabelecimento, isso vai influenciar na responsabilidade civil de cada uma das partes, né? Então, por exemplo, eu vou considerar que a entrega foi no meu estabelecimento, eu não tenho que me preocupar, eu sei que o comprador vai vir aqui, vai buscar a mercadoria, vai pagar o desembaraço dessa mercadoria para exportar, vai, enfim, eu não preciso me preocupar com isso. Agora, se eu contrato um jeito que eu, por exemplo, vendedor, tenho que entregar a mercadoria lá na sede do cliente, isso vai me custar mais caro, e claro que isso vai ser passado como custo, e por outro lado, eu vou ter maior responsabilidade até que a mercadoria chegue na sede do cliente, que é a última etapa aqui de responsabilidade. Ou seja, eu que vou ter que cuidar da documentação para exportar, eu que vou ter que cuidar da documentação para importar essa mercadoria, do ponto de vista lá da sede do meu cliente, eu que vou ter que contratar o transporte, eu que vou ter que ver se tem seguro nesse transporte, não tem seguro. Por exemplo, se o navio que for transportar minha mercadoria vir afundar no meio, então eu vou perder mercadoria, porque não vai ser entregue a mercadoria enquanto não chegar lá. Então, tudo isso, pessoal, diz respeito a cláusulas de contratos internacionais. Ah, não, mas essa que eu falei agora, por exemplo, free on board, significa o quê? Eu só vou me preocupar com a saída da mercadoria. Quem vai se preocupar com a entrada da mercadoria é o outro contratante. E aí a gente vai negociando por meio dessas cláusulas. Essas cláusulas é interessante, pessoal, que foram feitas pela Câmara de Comércio Internacional de Paris, que é uma entidade privada, aquilo que a gente vai voltar lá no início da aula, qual seja, os comerciantes querem uma lei só para eles, só para o comércio, com as especificidades que os estados, né, os reinos, os antigos reinos, não se metessem. Então, eles vão criar essas normas, que são normas privadas, mas, claro, os incontermos levaram tanto uso e costume, que acabaram hoje difundidos e parte aí dos contratos de forma bem ampla colocados e significam, já tem tradução oficial pela editora Aduaneiras no Brasil. Agora não sei se esse de 2020 também é da editora Aduaneiras, porque hoje está tudo na internet. Mas antigamente tinha que publicar isso internamente. Então, assim, se nós temos as opções quanto aos contratos internacionais. O que eu estou mostrando, voltando, né, pessoal, e reafirmando, o que eu quero mostrar para vocês? Que quando a gente fala do tema contratos internacionais, a gente não pode, tem que pensar que esse artigo 9º, ele está engessado no tempo, um artigo que é de 1942, que diz lá como elemento de conexão a lei do local da celebração do contrato, que pode refletir muita insegurança jurídica para as partes, que, por outro lado, também não expressa, enfim, uma maior estabilidade que é necessário nesse ramo, e que as partes têm preocupações de terem leis mais claras. Em razão disso, nós temos ou a possibilidade de regras uniformes em tratados internacionais, como, por exemplo, a Convenção de Viena sobre compra e venda de mercadorias, que vai depender, evidentemente, do esforço dos estados de irem atrás, de procurarem internalizar esses tratados, de ratificarem, ou nós temos também outros institutos, como a Câmara de Comércio Internacional de Paris, como esse Instituto do UNIDROIT, que fazem leis modelos, que fazem cláusulas modelos, que são direcionados ao mercado internacional, aos contratos internacionais, e que as partes livremente podem optar que os seus contratos sejam regulamentados por tais leis. Mas como elas vão optar por essas leis, né, pessoal? E aí chega uma questão derradeira, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, como elas podem optar por essa lei? Primeiro, elas poderiam escrever no contrato delas, mas não estou conseguindo sair daqui, me dá essa minha barra aqui.
Tá aqui. Primeiro, elas poderiam escrever no contrato delas que o contrato delas está sendo regulamentado por determinada lei. Mas aí isso poderia gerar o problema que nós falamos antes. Mas o juiz brasileiro pode achar que tem que aplicar o artigo 9º. E elas querem, muitas vezes, pessoal, alguém mais específico, mais conhecedor de contratos internacionais. Algum expert em contratos internacionais. E aí, em razão disso, cada vez mais foi crescendo a ideia de buscarem um foro alternativo como a arbitragem. Então, a arbitragem veio ao encontro dessa necessidade de buscar uma maior segurança no comércio internacional, já que as partes iriam indicar quem iria julgar, né, uma arbitragem para julgar o seu processo, e também qual é a lei do seu processo, de forma bem transparente, de forma bem segura. Só que o Brasil também não tinha uma lei de arbitragem muito moderna até a década de 90. Se falava que isso violava o princípio da inafastabilidade do poder judiciário. Houve uma discussão muito grande sobre a abertura para as partes usarem um fórum arbitral que não fosse o judiciário, se isso violaria o monopólio do Estado quanto à prestação de serviço, no serviço de resolução de conflitos entre as partes. E aí, até que essa discussão avançou e as partes e o Estado brasileiro, então, publicou a Lei 9307, conhecida como Lei de Arbitragem, que sofreu aí uma alteração, mas nada, no nosso tema, nada específico, tá, gente? E lá no artigo 2º, olha que interessante, pessoal, esse artigo 2º aqui, da Lei de Arbitragem. Percebam esse artigo 2º. Arbitragem pode ser de direito ou equidade. As partes podem escolher livremente as regras de direito. Podem também convencionar que a arbitragem se realize com base nos princípios gerais de direito, nos usos e costumes e nas regras internacionais de comércio. Aí fez uma abertura grande para as partes poderem escolher, por exemplo, lá as regras de leis modelos, como o NIDROA, dizer simplesmente que se refere aos usos e costumes do direito internacional em determinada área, em determinado ramo do comércio. Enfim, vejam, pessoal, que sai totalmente o contrato internacional do âmbito de aplicação da lei brasileira. Pode ser que esse contrato internacional, as partes escolham que vai ser regido pela lei londrina, pela lei inglesa. Então, vejam que as partes têm essa ampla liberdade admitida expressamente. Então, se no âmbito judicial isso não está muito claro lá, se as partes poderiam, por autonomia da vontade, escolher a lei do seu contrato, na arbitragem não há dúvida nenhuma nesse sentido. Então, é comum, pessoal, se vocês já forem ver ou forem trabalhar num contrato internacional, é comum que haja referência à arbitragem e é comum que haja referência à lei que está regulando aquele contrato, a escolha da lei das partes ou mesmo aos usos e costumes. Por exemplo, que eles indiquem determinados árbitros que sejam especialistas na área de referência daquele contrato, que vão aplicar os usos e costumes daquela área, daquela prática comercial específica. Isso é possível também que aconteça de forma bem ampla. A arbitragem, pessoal, ela pode estar disposta, então, nessa cláusula compromissória, que é justamente na cláusula do contrato, ou é possível também que a arbitragem, que as partes sejam levadas à arbitragem em razão de que posteriormente não havia previsão no contrato, mas aí as partes, então, têm em si um litígio internacional e resolvam, então, depois fazer um compromisso arbitral. Olha,
Vamos resolver isso lá na arbitragem, vamos resolver assim. Ou mesmo uma das partes propõe uma ação judicial e lá na ação judicial ela diga, quem sabe a gente resolve na arbitragem. E aí elas fazem lá no processo judicial um acordo para que o caso seja levado à arbitragem. Também é possível que isso aconteça. Então, vai redirecionar o caso totalmente para a solução alternativa de conflitos pela arbitragem. Então, o compromisso arbitral, ele se dá, pessoal, posteriormente à instauração do litígio. Então, posteriormente à desavença. E a cláusula compromissória, ela ocorre no contrato internacional, referindo-se já ao uso da arbitragem. Isso cai, já ouvi cair bastante isso em concurso público, tá? A convenção de arbitragem é o termo mais amplo, tá, pessoal? Então, convenção de arbitragem é um negócio de arbitragem que pode se perfectibilizar por meio do compromisso ou por meio da cláusula compromissória. Dúvidas até aqui, pessoal? Não? Tranquilo? Então, Tranquilo, prof. Quero mostrar aqui no ambiente aqui de vocês. Opa, tô lá nos direitos reais. Então, aqui em contratos internacionais, a gente tem, que eu queria mostrar para vocês. Tudo que eu falei aqui hoje está aqui no material do AVA, tá? Então, nós temos aqui, esse site CISG Brasil, tá? Então, vocês podem encontrar. Aqui tem um videozinho, achei o vídeo, botei aqui para vocês. Sobre Inconterms. Você tem problema com liderança? Opa. Não te respeitam? Ser líder é muito mais do que delegar tarefas. Quando algo va mal em uma transação comercial... Depois eu coloco É bem bacana, tá? Sobre Inconterms. E aí aqui um programa Direito Sem Fronteiras sobre Inconterms, aí vai explicar se vocês tiverem alguma dúvida, tá? E aí que nós temos a nossa aula 6 e a aula 7. Hoje é a aula 6 e a aula 7 da semana que vem. E aí aqui, um fórum. Em sua avaliação, qual a importância da arbitragem e convenções internacionais, como a CISG, para a normatização do comércio internacionais, mais especificamente dos contratos internacionais? Então, aqui um momento de reflexão de vocês sobre esse tema. Antes de eu passar ali, só vou encerrar ali o PowerPoint, que tinha uma questãozinha da arbitragem, que eu ainda não falei, e aí depois eu quero passar esse dos Inconterms para não ficar nenhuma dúvida. Então, pessoal, é comum, só para encerrar aqui, é comum que as partes acabem elegendo a arbitragem internacional para os seus contratos. Ou seja, eles vão dizer o seguinte, olha, para que a gente não corra nenhum risco sobre qual a norma está sendo aplicada e para que também quem for julgar a nossa causa seja um expert no tema, porque muitas vezes, vocês sabem muito bem disso, o juiz que vai julgar a causa pode não ser um expert em contratos internacionais e mais ainda, naquele contrato internacional específico, cada vez mais a gente tem a especialização do tema. Então, em razão disso, as partes acabam indo para a arbitragem, onde elas podem eleger livremente essa lei do contrato delas. Então, se elas não elegerem a lei, o que vai acontecer? Se elas elegerem a arbitragem, não elegerem a lei, o árbitro vai aplicar, vai notificá-las para ver se elas têm alguma indicação, senão ele vai aplicar a lei específica dos usos e costumes daquela localidade. Mas se as partes elegerem a arbitragem no contrato delas internacional, o juiz brasileiro pode julgar essa causa? Não. Se as partes decidirem que a causa vai para arbitragem, e uma delas, enfim, respeitando esse combinado de ir para arbitragem, esse contrato, e for para arbitragem, o juiz é obrigado
a extinguir o processo sem julgamento de mérito. Ou seja, ele não pode julgar se tiver uma cláusula de arbitragem, se tiver uma convenção de arbitragem. Então, o juiz não pode julgar. Mas se a parte não concordar com a arbitragem, ela pode depois discutir o processo na justiça brasileira? Não, ela não pode discutir o processo na justiça brasileira. E se essa arbitragem pode ser nacional ou pode ser uma arbitragem internacional. As partes podem eleger, por exemplo, a Câmara de Comércio Internacional de Paris para julgar a causa delas. Então, nesse caso, é uma arbitragem internacional, porque se localiza em Paris. Mas elas podem eleger também uma arbitragem nacional, escolher alguns árbitros brasileiros e formar uma junta de arbitragem para julgar aquela causa, de 3 árbitros, por exemplo. Nesse caso, a sentença arbitral ela vai ser executada, tem lá uma hipótese lá de execução ainda, de sentença arbitral. Então, no procedimento de execução, vocês vão estudar lá em processo civil. Se for uma arbitragem internacional, aí ela vai ser homologada como se fosse uma sentença estrangeira, essa sentença arbitral estrangeira. Ah, mas e ela pode alegar que essa decisão arbitral não foi justa? Não. Ah, mas ela não achou que foi corretamente aplicada a lei? Não, isso é mérito, né, gente? Então, não pode. Única hipótese que a nossa lei de arbitragem permite uma intervenção, ou seja, dizer que o juiz brasileiro possa analisar a arbitragem é quanto à imparcialidade do árbitro. Então, se houver suspeita de que o árbitro não é uma pessoa imparcial, desculpe, ele é parcial, aí, nesse caso, poderia ser anulada a arbitragem, não se fazer que essa arbitragem tenha efeito no Brasil, tá? Até por contrariedade à ordem pública nacional, que foi aqui eu trouxe uma jurisprudência sobre o tema, tá? Então, eles não aceitaram, tá? Essa alegação não foi aceita, mas foi discutida como a única possibilidade possível segundo o STJ. Tá? Então, é a hipótese que o STJ poderia, eventualmente, rechaçar os efeitos de uma arbitragem internacional no país. Certo, pessoal? Então, quem não escreveu o nomezinho na chamada, coloca ali, tá? Pergunto novamente se alguém tem alguma dúvida. Quanto aos contratos, a gente vai continuar o tema dos contratos internacionais na próxima aula. Ai, eu apaguei tudo, eu não acredito. Eu queria mostrar aqui o negócio, agora eu mandei. Ah, não, tá aqui. Tá? Então, na aula que vem vai ser a nossa aula 7, eu vou continuar. E antes, pessoal, de começar a aula, nós vamos fazer, então, por maioria, a gente estava com um quórum baixo no início da aula, em razão de ser meio de feriado, né, pessoal? Mas aí a gente resolveu não fazer o Kahoot hoje. O Kahoot está pronto, está aqui, ó, para vocês, tá? DIP. São 9 questões super barbadinhas, só para a gente brincar e fazer uma revisão. E a gente faz na próxima aula, então, tá? A gente começa às 5h30 e faz esse Kahoot só de revisão, aí vou comentar. E depois a gente continua o tema dos contratos internacionais. Lembrando que nós teremos aqui, ó, conforme o nosso plano de ensino, deixa eu ver se eu não botei aqui o plano de ensino. Está aberto? A gente tem um encontro presencial, tá, pessoal? Então, aqui, ó, a gente tem um encontro presencial, depois dessa aula 7, a gente vai ter um encontro presencial, que vai ser no dia 27 de setembro. E aí, a gente vai fazer, nesse encontro presencial, a gente vai fazer uma aula de revisão para a prova, porque a prova vai ser no dia 4 de outubro. Então, o que é para a gente combinar assim? Ó, então, a gente vai ter, na próxima aula, eu vou encerrar o tema dos contratos internacionais, nós vamos fazer um Kahoot. Aí, depois, pessoal, então, é o feriado do dia 20 de setembro, desculpa, que é feriado do Farroupilha, que vai ser na segunda-feira. Depois do feriado Farroupilha, então, nós vamos ter um encontro presencial que não vai ser transmitido pelo Zoom a aula. Nós temos apenas um encontro presencial para quem for.
tá? Que a presença vai ser aferida. E depois, então, a nossa avaliação, ok? Aqui tem, tá, pessoal? Depois, então, vocês podem olhar aqui os encontrando, é bem bacana, tá? Eu vou passar aqui, que são 11 minutos, eu não vou passar agora, senão vai acabar estourando 11 segundos. Sofia, só uma dúvida. Ah, A senhora sabe alguma coisa do retorno presencial definitivo ou ainda não? eu não sei, eu sei que algumas disciplinas estão voltando, né, na próxima semana. Vocês devem ter... Que falaram que ia ter uma reunião na IMED aí, né? Isso, mas eu comigo não tenho ainda nada, não. Tá certo, então. Obrigado. Então tá ali, pessoal, o material todo no AVA já, para vocês entrarem direitinho. Alguma dúvida, pessoal? Tá aqui, alguém quer fazer algum comentário? Não, prof, tranquilo. Tranquilo? Então é isso, pessoal. Então vamos encerrar, tá? Na aula que vem, então, nós vamos dar continuidade aos contratos internacionais e vamos fazer a Sicarut, tá? Para a gente brincar um pouquinho, fazer uma revisão, ok? Então, a todos uma boa noite. Bons estudos. Igualmente, prof. Boa noite, Tchau, prof. tchau. Tchau, tchau. Prof. Boa noite, tchau, tchau.